Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite, cooperados, cooperadas, colaboradores e parceiros da Copacol. Iniciamos nesse momento aqui a nossa 30ª edição do Dia de Campo de Verão da Copacol. Já são 29 anos com esse evento, levando informações relevantes até você aí, cooperado. Todo ano a gente realiza esse evento em nosso centro de pesquisas, o CPA. Porém, este ano, em função da impossibilidade de realizá-lo de maneira presencial, trazemos ele nesse formato online para poder continuar compartilhando informações que são geradas no nosso centro de pesquisa com os senhores. Com o desafio de poder trazer de uma maneira dinâmica, objetiva, esses temas relevantes para a produção de grãos em nossa região, hoje a gente vai ter 2 explanações, além do nosso habitual apresentação, do painel de cultivares de soja. O primeiro tema, ele vai estar abordando, vai estar tratando sobre alternativas de sistemas de produção para poder melhorar a qualidade do solo. E para isso a gente vai trazer aqui o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique De Biasi. E como um segundo tema bastante importante também para a nossa soja, aí, que tem altas produtividades, a gente vai estar trazendo o uso de produtos biológicos para aumento da produtividade. Para esse segundo tema, vai estar conversando aqui com a gente o também pesquisador da Embrapa Soja, Marco Antônio Nogueira. O nosso objetivo com esse evento é poder levar até os senhores, as senhoras, informações relevantes aí que dê suporte para a gente ter os aumentos de produtividade que estão planejados aí nos próximos anos, garantindo rentabilidade nos negócios e também sustentabilidade do nosso sistema de produção. Para poder fazer a abertura oficial do nosso evento, eu convido agora o nosso diretor-presidente, o senhor Walter Pitol. Boa noite aos nossos cooperados e cooperadas. Quero dar as boas-vindas a todos no 30ª edição do nosso Dia de Campo de Verão. Todos os anos esse evento traz os resultados dos estudos feitos pela nossa equipe do Centro de Pesquisa Agrícola. A produção de grãos é extremamente importante para o nosso país. Do trabalho no campo é que temos a matéria-prima para as integrações, garantindo alimentos para aves, suínos, peixes e para a produção de leite. Já progredimos muito na produtividade, aumentando a nossa capacidade de produção. Isso é o resultado do investimento feito em pesquisa, prática de manejo e conhecimento aplicado nas propriedades. Temos capacidade de aumentarmos ainda mais nossa produtividade. Prova disso é o nosso projeto Excelência e Produtividade 460, que faz parte do nosso plano estratégico de chegarmos a 460 sacos de grãos por alqueire até 2023. Copacol está sempre em busca das novidades que possam melhorar o desempenho do campo. Temos a missão de sermos excelência em alimentos. Cada um de vocês tem fundamental participação nesse processo. Com a união de todos, vamos alcançar nossos objetivos, dando oportunidades aos nossos cooperados, agregando valor à nossa produção. Aproveite o dia de campo de hoje para absorver o máximo de conhecimento. Esperamos que na próxima edição possamos estar juntos, compartilhando experiências e aprendendo ainda mais. Desejo a todos um ótimo evento. Fiquem todos com Deus e uma boa noite a todos. Obrigado, seu Walter, pela mensagem de abertura. Para a gente já dar início à nossa discussão técnica, o primeiro tema da noite,
ele é referente a um tema fundamental aí para a gente conseguir garantir altas produtividades com sustentabilidade ao longo do tempo no nosso sistema de produção, que é bastante intensivo. E é um tema também que tem chamado muito a atenção de vários produtores aí, tem gerado muitos comentários. Nós vamos falar agora sobre alternativas de sistema de produção para a gente poder melhorar a qualidade do solo e, com isso, conseguir produzir mais e, por um longo período de tempo, conservando o nosso solo. Para tratar desse tema, eu fui até o CPA para visualizar um experimento a campo e também para poder entrevistar o pesquisador da Embrapa, o Henrique De Biasi. Durante a execução desse material, vocês podem ficar à vontade aí para tirar suas dúvidas, né, fazer seus questionamentos no chat, que a gente vai responder por lá mesmo. Para não tomar muito tempo durante o evento, as respostas vão ser digitadas no próprio chat. Agora a gente vai acompanhar o material que foi produzido lá no CPA. Estamos aqui no CPA, no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, em Cafelândia, no dia de hoje, para falar um pouco sobre sistemas de manejo com o pesquisador da Embrapa, o Henrique De Biasi. Esse assunto aí, então, a gente vai estar tratando dele hoje. É importante a gente falar que esse espaço, esse campo experimental onde a gente está aqui agora, esse experimento, é um ensaio de longa duração que a gente está conduzindo em parceria Copacol e Embrapa. Então, gostaria de agradecer institucionalmente a Embrapa e o Henrique pelo apoio na condução desse experimento aqui, que com certeza vai trazer bons resultados para a gente. Mas para a gente iniciar essa conversa, Henrique, por que é muito importante a gente estudar, entender, avaliar sistemas de manejo? Então, em primeiro lugar, né, eu, em nome da Embrapa, gostaria de agradecer também a Copacol pela oportunidade de participar de um experimento tão importante para a agricultura da região, né? E ele, sem dúvida nenhuma, é de extrema importância, porque o objetivo dele é testar e validar opções para o produtor aumentar a intensidade de uso do solo dele de uma maneira sustentável, né? Aproveitando oportunidades que têm surgido no sistema de produção que predomina na região. Nesse sentido, né, o sistema de produção aqui predominante, todos sabem disso, mas é importante salientar, é o milho na segunda safra, seguido pela soja no verão, que está aqui representado por essa parcela que todos estão vendo aqui. Esse sistema trouxe grandes benefícios, não só para o produtor, mas para a cooperativa também, e para o Brasil como um todo, pois permitiu produzir duas culturas em um mesmo ano agrícola e com altas produtividades. No entanto, né, com o encurtamento do ciclo das cultivares de soja, também dos próprios híbridos de milho, e a antecipação do plantio da soja, isso fez com que se gerasse uma janela sem culturas vivas no sistema de produção que pode atingir cerca de 3 meses aqui na região. Essa janela, se ela não for ocupada com plantas, ela é problemática, pois acaba sendo uma oportunidade, em primeiro lugar, para o estabelecimento de plantas daninhas de difícil controle, como é o caso da buva e do amargoso. É também uma situação que gera uma baixa cobertura do solo, e isso torna o solo mais suscetível à erosão. E num ano seco, como foi os meses de setembro, outubro e novembro desse ano, essa baixa cobertura, em virtude desse longo tempo sem planta viva na área entre a colheita do milho e o plantio da soja, isso resulta num ambiente que não é favorável para o estabelecimento da planta de soja e para o arranque inicial dela, né? Então, aqui o objetivo é estudar essas alternativas aí, e selecionar aquelas que forem mais economicamente interessantes para o produtor. É interessante a gente avaliar que no final vai ser feito o estudo econômico, não? Acho que isso que é o que importa para o produtor, a gente ter sustentabilidade do sistema com um retorno econômico. Mas já entrando um pouco nas alternativas, né, Henrique, você mencionou isso, o que a gente poderia encaixar no nosso sistema? Quais as alternativas que o produtor tem para poder colocar na sua propriedade? Então, a região aqui de Cafelândia é uma região muito abençoada em termos de oferta ambiental. Então, se tem várias alternativas para melhorar o sistema soja, milho, segunda safra. Uma delas é o consórcio do milho
com a Braquiária rusisiensis. Então, depois da colheita do milho, essa braquiária permanece vegetando, né, em grande parte daquela janela entre a colheita do milho e o plantio da soja, produzindo palha, produzindo raiz, cobrindo o solo, diminuindo a incidência de plantas daninhas. Temos também para outros perfis de produtores, né, a gente pode utilizar essa janela entre o milho e a soja cultivando um cereal de inverno, como por exemplo o trigo, a aveia branca, inclusive nesse caso gerando uma terceira safra. Olha, veja que interessante, né, nós termos uma situação em que seja possível você colher 3 culturas em um mesmo ano agrícola, e ao mesmo tempo colocar mais palha, mais raiz no sistema. Isso se chama intensificação sustentável, e é isso que está sendo estudado aqui. Bacana, eu acho, Henrique, a gente trouxe essa visão geral, né, da importância, das opções que o produtor tem. Eu acho que nesse momento seria interessante a gente começar a olhar para um pouco do experimento que a gente está aqui. E antes da gente trazer para os cooperados, né, as alternativas, eu acho que é importante a gente contextualizar como que foi a safra até agora, o que aconteceu no experimento antes dessa soja que está semeada aqui. Então, acho que um ponto importante da gente comentar aqui, o produtor tá com isso na pele, porque viveu isso, né? Mas foi um ano muito seco no estabelecimento. Então, eu levantei alguns dados aí da nossa estação meteorológica. O mês de setembro a gente teve aí uns 20 milímetros de chuva, outubro com uns 30 milímetros e novembro com 60 milímetros somente, esses 60 mais para o final, indo para dezembro. Agora em dezembro a gente já está com quase 180 milímetros de chuva acumulada, então regularizando essa situação. Então realmente foi muito ruim para o estabelecimento aqui da cultura. E a gente vai ver algumas diferenças aqui. Eu gostaria que você só pontuasse para nós o que teve antes dessa soja aqui. Um experimento está com quanto tempo aqui já que a gente está avaliando isso? Então, esse é um ponto muito importante, né, Tiago, realmente de ser destacado. Então, esse é um experimento que está planejado para ter longa duração, né, exatamente porque o efeito do manejo, ele é esperado no médio e no longo prazo, né? É nesse médio e longo prazo que os efeitos positivos da maior produção de palha e raízes e do fechamento dessa janela, né, entre a colheita do milho e a semeadura da soja aparecem. Mas nesse ano, com baixa precipitação, já foi possível ver, mesmo com um ano só de implantação do ensaio, né, já foi possível ver grandes diferenças, como nós vamos ver aqui. Então, né, é um experimento que iniciou na última safrinha, né, na última segunda safra, né, então nós estamos na primeira soja desse ensaio após a implantação dos experimentos. E em virtude desse clima desfavorável, a gente já consegue ver essas diferenças. Bacana isso, né, eu acho que a gente vai conseguir ver aqui o efeito de uma primeira cobertura, vamos falar assim, usar esse termo, né? Mas a ideia é que com o passar do tempo esses efeitos até se acentuem, né? Eu só gostaria de pedir para os cooperados aí prestarem atenção nesse momento que a gente vai começar a olhar os diferentes manejos. Esse primeiro, como o Henrique já falou, é o sistema padrão que a gente tem na maior parte da nossa região, aqui na maioria das áreas, que é o cultivo de soja e milho solteiro, né, no inverno, sem nenhuma cobertura além da soja e do milho. Então a gente vai olhar aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção no padrão de tamanho de planta, essas plaquinhas aqui vão ajudar vocês a dar essa referência. Depois a gente vai ter também aqui a questão do fechamento da entrelinha, dando uma ideia do volume de massa dessa soja. E também a gente vai olhar aqui agora a palha, né, Henrique, como é que está a cobertura do solo em cada um desses tratamentos. Então a gente vai olhar tudo isso. Então nós vamos abrir aqui essa soja para tentar visualizar como que está a palha aqui, né, Henrique? Então, esse é um grande ponto importante. Então, vocês, né, cooperados que estão nos vendo aqui, fica evidente nessa situação, né, que nós temos uma baixa cobertura do solo. Então, o milho, ele produz uma grande quantidade de palha, né, Tiago, em termos de massa. Porém, como esse intervalo é muito grande, né, entre a colheita do milho e o plantio da soja, esse ano até maior ainda por conta do clima, né? Grande parte dessa palha acaba se decompondo. E o que sobra são esses materiais aqui, os colmos do milho, né? Então isso aqui pesa bastante em termos de massa, né? Porém, ele tem uma capacidade de cobertura muito pequena. Então, nessa situação de solo exposto aqui, né? Começam a aparecer alguns problemas, né? Como, por exemplo, a maior perda de água por evaporação, né?
também esse solo exposto, ele resulta numa temperatura de solo acima do ideal. E a raiz das plantas, elas é um componente vivo da planta, ela precisa de uma faixa de temperatura ideal, que no caso da soja está aí em torno de 25 a 27 graus do solo. Numa situação de solo descoberto, você pode atingir 35, 40 graus facilmente, então isso prejudica o funcionamento das raízes. Mesmo que eu tiver água e nutrientes, elas não vão conseguir absorver essa água e nutrientes com a eficiência, né? E sem falar na própria inoculação, né? No efeito do estabelecimento das bactérias, né? Que formam os nódulos e resultam na fixação do nitrogênio. Solo exposto também à erosão, né? Principalmente no início do ciclo, e uma situação favorável também ao estabelecimento de plantas daninhas. Então isso é importante o produtor entender. O milho produz bastante palha? Produz, em termos de massa. A grande questão que se coloca aqui é que essa massa não resulta numa cobertura suficiente por ocasião da semeadura da soja, trazendo esses problemas. Bacana, acho que só para também complementar aqui, essa lavoura aqui, ela está com mais ou menos uns 60 dias da emergência dessa soja, né? Então isso é importante para a gente entender também depois as diferenças para os outros tratamentos. Então aqui a gente veio agora para um outro tratamento, uma outra opção de manejo, né, que a gente vai visualizar agora nesse momento, onde a gente tem soja aqui no verão também, mas no inverno a gente tinha um consórcio de milho com braquiária. E eu não sei se está legal de ver aí do outro lado da tela, mas as diferenças aqui no campo estão muito grandes. Se vocês lembrarem da altura das plantas lá no outro tratamento, que a gente consegue ver pelo tamanho da placa, o fechamento das entrelinhas, então essa soja aqui ela desenvolveu mais. Henrique, o que a gente poderia ir descrevendo aqui para poder explicar esse maior desenvolvimento da soja, que parece que ela não travou aqui em relação aos outros tratamentos? Então, Tiago, aqui nós temos claramente um efeito de curto prazo ocasionado pela maior cobertura do solo. Então, acho que a gente pode até mostrar aqui, né? Vamos mostrar para o cooperado, né? Então tá bem clara a diferença, né? Se quem está nos vendo, né, lembrar, lá no sistema tradicional aqui da região, milho, soja, nós tínhamos a cobertura feita basicamente, né, pelos colmos do milho. Aqui, além dos colmos do milho, né, nós temos fazendo uma boa cobertura de solo a massa da braquiária. Então aqui essa braquiária produziu, segundo os dados que nós temos, em torno de 4,5 toneladas por hectare de palha, dando uma boa cobertura. E com essa cobertura aqui, que vocês veem que é bastante espessa, aqui eu consigo sentir que inclusive aqui está mais úmido do que lá, né? Essa cobertura, ela diminui a água que evapora. Então isso, né, Tiago, aumenta o armazenamento de água. E não só isso, um fator talvez tão ou mais importante do que a própria conservação na água, no solo, é manter a temperatura do solo na faixa considerada ideal para o crescimento das raízes. Então, tinha mais água, a raiz estava num ambiente que permite ela funcionar melhor, absorver mais essa água e mais os nutrientes. Então, mesmo com a ocorrência desse estresse hídrico bastante intenso, né, que você caracterizou anteriormente, a soja não parou. Ela continuou crescendo, né? Então a diferença realmente é muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos em R3 mais ou menos na soja, e lá no milho ela está em R2, quer dizer, ela está um estádio na frente do que lá no milho. Se isso aqui vai se reverter ou não em aumento de produtividade, tem muita água ainda para rolar até o fim do ciclo, né? Mas tudo indica que sim, que aqui nós vamos ter provavelmente um aumento de produtividade. Então, Henrique, a gente visualizou aqui, né, um efeito de curto prazo, né, o primeiro ano, um efeito bastante grande. Mas o que a gente poderia também, pensando nesse tratamento aqui, esperar no médio e no longo prazo para o produtor que aderir a um sistema com mais palha, né? Então, a tendência, Tiago, é que a adoção desse sistema no longo prazo torne esses efeitos constantes, independente do ano, ou seja, a tendência é fazer com que a soja tenha uma maior produtividade de uma forma constante nos diferentes anos. E por que isso? Num primeiro momento, o aumento da quantidade de raízes, principalmente, que a braquiária coloca, né? Nós temos aí dados mostrando que a braquiária
tranquilamente atinge na safrinha 2 metros, até mais de profundidade de raiz, né? E mais ou menos o que ela tem de palha na superfície é o que ela tem de peso de raiz. Então nós estamos falando aqui de 4,5 toneladas de palha, estamos falando de 4,5 toneladas por hectare de raiz, atingindo até 2 metros de profundidade. Tudo isso traz como um efeito mais no médio prazo, de melhoria da estrutura do solo, ou seja, reduzindo camadas compactadas que tendem a aparecer no sistema soja-milho utilizado todo ano. Nós temos um trabalho da Embrapa mostrando que aqui no Paraná, nessas áreas de solo argiloso, cerca de 80% das áreas onde você tem a sucessão milho-soja todo ano, tem problema de compactação. Então é uma grande forma de eliminar esse problema no médio prazo, colocando a braquiária, e assim favorecer o crescimento de raízes da soja, mais armazenamento de água, mais infiltração de água, né, e isso melhorando então a disponibilidade de água para a planta. O outro efeito de mais de longo prazo, né, é o aumento do teor de matéria orgânica do solo. Então nós estamos colocando mais raiz, mais palha no sistema, então a tendência no longo do tempo é aumentar a matéria orgânica, e a matéria orgânica é o elemento central da fertilidade do solo. A matéria orgânica, ela melhora a parte física, a parte biológica e a parte química do solo. Então aqui a tendência é só melhorar, é que esse efeito se torne, digamos assim, constante no longo do tempo. Por fim, um último efeito também muito importante é a reciclagem de nutrientes. Só que aqui é importante falar que nós estamos vendo a reciclagem de nutrientes de uma forma diferente do que, né, Thiago, geralmente a gente fala, né? Quando se fala em reciclagem, geralmente se pensa, vou trazer os nutrientes que estão em camadas profundas para as camadas mais superficiais. E a braquiária, de fato, faz isso. Só que ela faz também a reciclagem inversa, se é que a gente pode chamar dessa forma, que é o quê? Pegar os nutrientes que numa área de plantio direto de bastante tempo estão concentradas na superfície, né? E através de suas raízes levar esses nutrientes para camadas mais profundas, então formando um perfil de solo mais fértil. A raiz da braquiária, ela tem cálcio, ela tem magnésio, ela tem fósforo, ela tem potássio na sua composição. Então, se eu tenho raiz chegando a 2 metros de profundidade, eu estou levando esses nutrientes a esses 2 metros de profundidade. Então, a gente já tem resultados, áreas aí com 9, 10 anos de consórcio, onde você tem uma melhor distribuição de nutrientes no perfil, e isso tem um efeito muito grande de aumento de produtividade, principalmente em ano seco. Bem interessante, né? Eu acho que essa é uma opção que os produtores vêm adotando, e também, Henrique, eu acho que essa diferença que a gente conversou aqui com o pessoal, os produtores viram no campo esse ano também. Quem tinha consórcio, são vários os relatos que a gente tem dos produtores trazendo essas diferenças aqui também, desse sistema que a gente julga que é um dos que a gente vai ver hoje, né, mas um dos mais interessantes aí para o nosso sistema soja-milho. Isso, é um sistema, né, Thiago, só para finalizar, que só o que foi economizado com herbicida, ainda a gente não tem esse resultado, vamos ter em breve, né, está sendo processado, com certeza vai ser divulgado para o produtor, mas aqui foi controlado planta daninha aqui apenas com aplicação de glifosato na dessecação da braquiária, né, não precisou de nenhum outro tratamento específico, né, para controle de buva, de amargoso. Então isso reduziu o custo numa magnitude que com certeza cobriu o valor da semente da braquiária e ainda um pouco dessa redução na produtividade no milho. E aí vem todos os outros benefícios na melhoria do maior patrimônio do produtor, que não é a colhedora, não é o carro, não é o trator, é o solo. Então aqui a gente está numa outra parcela aqui do experimento para a gente visualizar uma outra opção de tratamento, uma outra opção de cultivo, né? Nessa parcela que a gente está aqui agora, né, Henrique, a gente está com a soja aqui também, mas no inverno a gente tinha milho. Depois desse milho foi semeado uma aveia preta, como uma opção de planta de cobertura, né? Então o que a gente consegue observar de maneira macro aqui é que esse tratamento ele está um pouco melhor do que o outro tratamento que a gente viu ali atrás, onde eu tinha o milho sem a cobertura depois, e está um pouco inferior à braquiária consorciária que a gente viu ali, né? Então acho que a gente poderia dar uma olhada para entender também essas diferenças aqui na cobertura do solo, né, Henrique? Isso, vamos dar uma olhada na cobertura, né? Então,
Sempre lembrando, né, Tiago, que essa aveia preta, ela foi colhida, então o produtor aqui, além de produzir a palha e a raiz, né, que trouxe esse efeito de curto prazo, né, mas que vai trazer um efeito no longo prazo, similar ao efeito da braquiária, né, e além disso nós tivemos aqui a colheita dos grãos de aveia preta. Então a gente observa aqui também, né, que temos os colmos aqui do milho, né, que daria uma cobertura baixa, e a palha da aveia aqui, cobrindo esse espaço entre os colmos. Então aqui se teve um ambiente favorável também para o estabelecimento da soja. O que talvez tenha, qual que é a hipótese principal para o fato de essa soja estar um pouquinho menor em relação à da braquiária? Como é uma aveia colhida, então a composição dela tem materiais orgânicos que liberam substâncias com certo grau de alelopatia para a soja. Então, sempre quanto mais próximo da colheita do grão, ou mesmo feita a colheita do grão, for manejada uma planta de cobertura, né, a tendência é que você tenha mais esse composto que é chamado lignina, e a decomposição da lignina gera alguns compostos que podem dar uma retardada no início do desenvolvimento. Mas isso é um efeito de curto prazo, que depende muito do ano. Então esse ano choveu pouco, então demorou para lavar esses compostos, e o efeito de longo prazo ele vai estar presente aqui, nós vamos monitorar isso. Também, Henrique, eu acho que é importante a gente ressaltar que essa é uma alternativa e ela às vezes está um pouco mais focada naqueles produtores que estão numa região de uma altitude às vezes um pouquinho maior, né? Onde que a aveia ela tem um comportamento melhor de desenvolvimento, né? Mas também é mais uma opção aqui para o produtor poder cobrir melhor o solo nessa janela que a gente já falou. Isso. Então aqui a gente tem também mais um sistema de manejo para mostrar para o nosso cooperado, né, Henrique? Nesse sistema aqui, no inverno a gente tinha o cultivo de milho, e depois do milho a gente teve o trigo. Então o trigo terceira safra que muitos produtores por aí fazem também. Então é um sistema que a gente tem em alguma representatividade na região. Além disso, vale lembrar, né, a gente tem 8 sistemas diferentes aqui. A gente está falando basicamente de 4 hoje, sistemas que a gente visualizou aqui, né? Mas também tem um com aveia branca depois do milho, e nesse de aveia branca também, o que a gente tá vendo no trigo aqui, a gente viria também no de aveia branca, né, Henrique? Então o que a gente, só para a gente começar a conversa aqui, a gente visualiza aqui nesse tratamento onde eu tinha o trigo, depois do milho, que as plantas de soja, elas travaram no estágio inicial, elas deram uma segurada. Isso está visível, se a gente olhar as parcelas onde a gente tinha o milho sozinho, o milho com braquiária, ou a própria aveia, elas estavam com desenvolvimento bem maior. Até o estágio fenológico da planta, vamos dizer assim, né? Lá na braquiária a gente já tem os canivetinhos, e aqui a gente tem as plantas começando, iniciando a floração, algumas até sem flores ainda. Como é que a gente poderia explicar um pouco disso para o produtor? Porque o produtor também viu isso no campo, né, Henrique? Sim, é uma situação que, na verdade, né, tem se replicado por todo o estado do Paraná, né? Nós vemos que nas áreas onde foi trigo, seja ele o trigo como cultura principal ou como terceira safra, nós temos uma soja que está, no geral, travada, né? Mas que agora, com o retorno das chuvas, ela está se destravando, digamos, ela está começando a recuperar o ritmo de crescimento. Então, o que provavelmente aconteceu aqui nessa área? Qualquer gramínea, quanto mais próxima da formação de grãos, até a finalização da formação de grãos, ela for manejada ou colhida, né? Então aqui foi colhido o trigo, nós tivemos a planta que completou o seu ciclo. Então, como ela completou o ciclo, ela teve um maior teor de um composto orgânico na palha, chamado de lignina. Essa lignina, né, esse composto, ele é benéfico no sentido de que ele dá a maior durabilidade da palhada do trigo, como pode ser, né, observado aqui na área. A gente vê que nós já estamos aqui cerca de 60 dias depois da semeadura da soja, e ainda a gente vê a palha de trigo aqui dando uma boa cobertura junto com a palha do milho. Só que essa lignina, quando ela se decompõe, ela gera alguns compostos, né, que são chamados em termos genéricos de compostos fenólicos, né? Esses compostos, ele tem um certo efeito alelopático na soja, trava o crescimento inicial da soja. E por que nesse ano, né, esse crescimento foi mais
prejudicada inicialmente do que em outros anos. Foi exatamente pela pouca chuva que ocorreu. Então esses compostos, eles não foram decompostos, não foram lavados, eles se acumularam e a soja travou. Agora, com o retorno, né, da chuva, né, a tendência é que essa soja retome o crescimento e feche a entrelinha, né? Então, se vai ou não perder produtividade, nós não sabemos, né? Vai depender muito de como vai ser o clima, mas não é garantia de perda de produtividade esse travamento que nós vemos aqui, que também aconteceu lá na parcela com aveia branca. É importante destacar isso, né, Henrique, só para a gente fechar o tema aqui na parcela onde tinha trigo depois do milho, que a gente está numa fotografia do momento da cultura no agora, né? Então, até o final, a gente tem muita coisa para acontecer ainda e pode ser que essa planta recupere e venha a ter uma produção muito parecida com os outros tratamentos que a gente viu. Então, isso é importante a gente falar para o nosso produtor, né? Porque lá na frente a gente vai ter esse resultado e vai poder apresentar para ele, poder fazer essa mensuração. Isso, e até mesmo para quem tem a soja em cima do trigo e está vendo essa soja travada, né, para não se assustar nesse momento. A tendência é que essa soja está atrasada, mas agora com o retorno das chuvas, a tendência dela é recuperar. E sempre lembrando aqui que o efeito de médio e longo prazo, que nós falamos lá no caso da aveia preta na janela entre a colheita do milho e o plantio da soja e da braquiária, ele vai ocorrer aqui também, porque nós vamos estar colocando mais palha e raiz pela cultura do trigo, e também sem contar que aqui, né, Tiago, nós estávamos revisando os resultados desse primeiro ano, foram 300 sacas por alqueire de milho, e após esse milho, mais 135 sacas por alqueire de trigo. Então, tudo isso vai entrar também no cálculo econômico, né, para a gente verificar se vale a pena ou não usar o trigo como terceira safra. É interessante isso que você comentou, porque se a gente olha para esse solo aqui, aqui a gente não precisa baixar tanto para visualizar, né, porque a linha está bem aberta ainda, mas a gente vê uma cobertura muito melhor de onde eu tinha só o milho. E o ponto mais importante que você tratou aqui, Henrique, é a questão econômica, né? Porque é o que pesa para o produtor, para o nosso cooperado. Então a gente vai avaliar tudo isso aqui também, para a gente conseguir equilibrar um sistema altamente econômico, viável para o cooperado, e que também seja sustentável ao longo do tempo, onde que a gente consiga ir melhorando o nosso solo, melhorando o nosso sistema produtivo. Henrique, eu só gostaria aqui de agradecer, né? Fechando aqui a nossa conversa aqui, assim, tanto de informação que a gente conseguiu levar até o nosso cooperado, né, que está do outro lado da tela aí. A gente com certeza gostaria de fazer isso de uma maneira mais calorosa, presencial, e poder discutir mais com eles, mas eu acho que dentro do cenário que a gente está, acho que a gente está conseguindo levar uma informação bastante importante e relevante. E realmente agradecer o Henrique, né, a pessoa do Henrique, pela parceria aqui conosco no CPA para conduzir esses trabalhos, e também a instituição, a Embrapa, né. Eu acho que a gente ganha força quando a gente trabalha junto aí. Sem dúvida nenhuma, Tiago, ninguém faz nada sozinho. Então, além do experimento e dos resultados, né, que esse experimento vai trazer, um grande benefício desse ensaio é fortalecer a parceria entre a Copacol e a Embrapa. Todos só têm a ganhar com isso, principalmente o produtor, que vai conseguir ter acesso a novas tecnologias, aumentar a produtividade, aumentar a renda, né, e com isso beneficiar toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, e obrigado a você, cooperado, também, que acompanhou esse conteúdo aqui com a gente aqui no CPA. Esse foi, então, o nosso primeiro tema do evento da noite, né? E acredito que muitos dos senhores estavam com algumas dúvidas, viram essas diferenças a campo e puderam aí sanar essas dúvidas sobre essas diferenças visualizadas em relação às culturas anteriores aí no desenvolvimento inicial da soja. E como em todas as outras 29 edições do nosso Dia de Campo, né, a gente vai apresentar agora o nosso painel com 18 cultivares de soja, essas 18 que estão na recomendação aí para semeadura na região da Copacol. Lembrando que esse campo foi conduzido no CPA e é apresentado aí pelos profissionais da nossa equipe técnica, né? Então também fiquem à vontade, alguma dúvida sobre algum material, também posicionem aí no chat, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo para os senhores e senhoras aí no chat as respostas das perguntas que vocês formularem. Então, vamos acompanhar agora, né, visualizar no campo a questão das cultivares. A gente sabe que não é a mesma coisa do que estar lá ao vivo, tirar uma planta, pegar uma vagem, mas a gente preparou um conteúdo bacana aí que a gente vai acompanhar agora para poder ver essas cultivares de soja.
Olá, cooperados e cooperadas Copacol. Hoje estamos aqui no CPA, no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol, no município de Cafelândia. Vamos apresentar a vocês o nosso 30º dia de campo Copacol. Diferente dos outros anos, esse ano vamos estar realizando o nosso dia de campo de maneira digital, devido à pandemia. Para dar início ao nosso painel de cultivares, eu vou estar dando uma resumida a vocês como que foi feito todo o manejo do nosso trabalho aqui no CPA. Foram feitas 2 épocas de plantios. A primeira época foi realizada no dia 18 de setembro de 2020 e a segunda época foi realizada no dia 6 de outubro de 2020. Na primeira época, pessoal, nós trabalhamos com uma população de planta de 15,2 plantas por metro lineares e na segunda época trabalhamos com uma população de 12,4 plantas por metro lineares. Lembrando que o espaçamento entre linhas desses materiais é de 50 centímetros. Na primeira época, nós trabalhamos com uma simulação de chuva, 2 irrigações de 10 milímetros. E na segunda época, fizemos uma irrigação de 10 milímetros. Para todos os materiais do painel, trabalhamos também com 4 aplicações de fungicida, ambas com multissítio e sítio específico, e também trabalhamos com 4 aplicações para o controle do percevejo. E a cultura que antecedeu o plantio da soja foi a aveia preta. Pessoal, para dar início aos nossos cultivares, vamos começar com o BMX Zeus, um material de 5,5 do seu grupo de maturação, que vai de 105 a 120 dias da emergência à colheita. Então, sempre ao meu lado direito, eu sempre vou ter a minha primeira época de plantio e ao lado esquerdo, a segunda época de plantio. Esse material é um material com alto teto produtivo, desde que seja plantado acima de 600 metros de altitude. É um material com resistência à fitóftora, é um material também com resistência ao acamamento, é um material que tem uma tolerância à mancha-alvo. A sua população é de 12 a 14 plantas por metro, e uma coisa que vale ressaltar, esse material é o peso de 1000 grãos, que chega a 209 gramas. Para vocês olharem aqui, esse material, como dito, é um material para plantar no mês 10. Nós temos aqui o porte da primeira época de plantio e temos aqui a segunda época de plantio. A diferença que está dando em porte, em engalhamento, em produtividade na hora da colheita. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o Monsóis 5705, um material com um grupo de maturação 5,7, que vai de 115 a 120 dias da emergência à colheita. Um material suscetível à fitóftora, um material que tem uma resistência ao acamamento e tolerante à mancha-alvo. A sua população ideal é de 12 a 14 plantas por metro. Ele deve ser plantado em altitudes superiores a 500 metros e é um material que vocês podem ver a primeira época de plantio e a segunda época de plantio, o porte e a ramificação do mesmo. Agora vamos falar do 5860, o material da Brasmax, o Lança. Ele é um material com um ciclo de maturação 5,8, que vai de 115 a 120 dias da emergência à colheita. Sua população ideal é de 12 a 14 plantas, lembrando que ele é exigente em altitude, deve se plantar acima de 500 metros. Um material tolerante à fitóftora, resistente ao acamamento e tolerante à mancha-alvo. Material com alto teto produtivo, desde que seja realizado o plantio no final de setembro, a partir do dia 25 de setembro, início de outubro. Agora, pessoal, dando sequência, Nideira 5909, cultivar RR, do grupo de maturação 5,9, com ciclo em torno de 118 a 124 dias, desde a sua emergência até a sua colheita. Cultivar aí que já foi amplamente plantado em toda a nossa região, cultivar bastante conhecido já, com indicação aí para regiões tanto de alta quanto baixas altitudes e terras de média fertilidade, ele já vai muito bem. Tá? Cultivar indicado aí do dia 21 de setembro a 31 de outubro, com população de plantas de 12 a 14 plantas finais por metro, ok? É um cultivar que tem uma resistência muito boa à fitóftora e ao acamamento, porém bastante sensível à mancha-alvo, ok? Também bastante suscetível à macrofumina. Então, são 2 doenças que tem que prestar bastante atenção com esse cultivar. Como vocês podem ver, é um cultivar que tem um bom engalhamento, ok? Um bom porte de planta e um bom teto produtivo, ok?
Pessoal, agora dando sequência, Pioneer 95R90, cultivar intacta, também do grupo de maturação 5.9, com ciclo em torno de 115 a 120 dias da sua emergência à colheita, ok? É um cultivar que tem uma amplitude grande também de plantio, tanto regiões altas quanto baixas, ele vai muito bem. Ele exige aí solos de média a alta fertilidade, com população recomendada aí de 12 a 14 plantas finais por metro, ok? Época de plantio 20 de setembro a 20 de outubro, ok? É um material que tem uma nota média para Phytophthora e para mancha-alvo, e também nota média para acamamento. Portanto, quanto mais for adentrando a sua janela de plantio, deve-se diminuir a população para assim evitar qualquer possível problema com o acamamento, ok? Também é um cultivar bastante suscetível à macrofumina, portanto, se puder, se possível, evitar o seu plantio em áreas com histórico de macrofumina, ok? É um cultivar, como vocês podem ver, que tem um engalhamento muito bom, um bom porte de planta e também um alto potencial produtivo. Pessoal, na sequência, Monsói 5917, também um cultivar intacta, do grupo de maturação 5.9, com ciclo em torno de 123 a 128 dias da sua emergência, sua colheita, ok? É um cultivar desenvolvido para regiões de altas altitudes, ou seja, acima de 500 metros, e terras de alta fertilidade, ok? Data de plantio recomendada em torno de 20 de setembro a 20 de outubro, tá? Com população de plantas de 12 a 14 plantas finais por metro, ok? É um cultivar que tem uma nota média para Phytophthora e para mancha-alvo, e uma nota muito boa, bastante resistente ao acamamento, ok? Porém, ele é bastante suscetível à macrofumina, portanto, se possível, evitar também o plantio desse cultivar em áreas com histórico de macrofumina, ok? Como vocês podem ver, é um cultivar que tem um baixo engalhamento, ok? Portanto, não se deve plantar com população abaixo da recomendada, ok? Dando continuidade, então, agora o material da Agroeste, o 3590 e Pro, o material intacto, tem o seu grupo de maturação 5.9, seu ciclo vai de 124 a 130 dias. É um material que foi criado aí para desenvolver em regiões mais altas, porém está tendo um bom desenvolvimento em regiões mais baixas. Pensando em doenças para esse material, o material tem uma nota média de resistência a mancha-alvo, e pensando em doenças radiculares, é um material que tem uma nota boa de resistência a Phytophthora. Esse material, ele pode ser plantado desde 20 de setembro a 20 de outubro, porém seu melhor desenvolvimento é em outubro, quando a gente pode notar aqui, o plantio de outubro tem um melhor desenvolvimento. A população desse material é de 12 a 14 plantas por metro linear, porque como a gente pode notar, a maioria das vagens estão presentes na haste principal. Ele não engalha muito, é um material que é considerado resistente ao acamamento. Dando continuidade, então, agora vamos falar do material da Monsói, o 5947 e Pro. Esse material possui a tecnologia intacta. É um material que tem um grupo de maturação 5.9, seu ciclo vai de 125 a 130 dias. Sua região de adaptação, ele vai bem tanto em altitudes menores de 500 metros, como altitudes maiores. Sua época de plantio vai de 20 de setembro a 20 de outubro. É um material aí que tolera a abertura de plantio, aí pensando em fazer a safrinha. Como vocês podem notar, tanto o plantio de outubro quanto o plantio de setembro estão bem próximos aí de desenvolvimento e tamanho. Pensando em doenças para esse material, é um material considerado aí suscetível a mancha-alvo, e pensando em doenças radiculares, é um material considerado suscetível a Phytophthora. Vamos dando continuidade, então, agora a falar do material da Pioneer, o 96Y90RR. Esse é um material aí que não possui a tecnologia intacta. Seu ciclo vai de 128 a 130 dias. Pensando na região de adaptação desse material, material que vai bem tanto na baixa quanto na alta, porém, seu melhor desenvolvimento se situa de 500 a 600 metros de altitude. Como a gente pode ver, é um material que pode ser colocado em abertura de plantio, que ele se desenvolve muito bem. Seu período de plantio é de 20 de setembro a 10 de outubro. Pensando em acamamento, é um material considerado tolerante ao acamamento. Pensando em doenças foliares, é um material considerado nota média de resistência a mancha-alvo. E doenças radiculares, é um material com boa resistência aí a Phytophthora. Esse é um material também que tem uma tolerância a nematóide do cisto. Ele tem um baixo fator de reprodução de meloidógena incógnita e meloidógena javânica. Dando sequência aos cultivares, vamos falar um pouco do Nideira 6220 em Pro intacta.
é um material de grupo de maturação 5.9 e ciclo de 125 a 130 dias. Sua janela de plantio se abrange do dia 20 de setembro ao dia 20 de outubro. Contudo, devemos ter um cuidado com a abertura de plantio devido poder ficar com um porte baixo. É um material que tem média tolerância à fitófora, tem boa tolerância ao acamamento e boa tolerância à mancha-alvo. Esse material abrange seu plantio tanto na média quanto na alta altitude. Agora vamos falar um pouco do Brasmax Lotus e Pro, material intacta, grupo de maturação 6.1 com ciclo de 125 a 130 dias. Esse material tem sua janela de plantio do dia 20 de setembro ao dia 20 de outubro. Contudo, esse é um material que não tem alto engalhamento. E como a gente pode ver, seria interessante manter uma população de 10 a 14 plantas por metro linear. Ele tem alta adaptabilidade, podendo ser cultivado tanto na baixa região quanto na região alta. Ele é um material tolerante à fitóftora, com média resistência à mancha-alvo. É um material com boa tolerância para o acamamento. Bom, para finalizar, vamos falar um pouco do BASF 2606 e Pro intacta. Esse material é o material mais cultivado dentro da área de atuação da cooperativa. É um material de grupo de maturação 6.0, com ciclo entre 127 e 130 dias. Tem ampla adaptação, tanto a baixa quanto a alta altitude. E sua população recomendada é de 10 a 12 plantas por metro linear. Um cuidado que tem que se ter com esse material é com relação ao porte da planta. Uma vez que, se ficar num porte muito alto, vai ter abafamento, podendo ter abortamento de vagens. Esse material tem um sistema radicular muito bom e tem uma boa tolerância à fitóftora. Tem uma boa tolerância ao acamamento, porém deve-se ter um pouco de cuidado com relação à mancha-alvo, que é sua principal sensibilidade. Dando continuidade ao nosso dia de campo digital, lhes apresento o BMX Fibra e Pro, material com grau de maturação 6.3, em torno de 130 dias. É um material que não necessita de muita planta. A gente pode ver que nesse plantio aqui de setembro, uma população de 10 a 12 plantas finais por metro linear, no espaçamento de 45 centímetros, é suficiente. É um material que também comporta o plantio dentro do começo do mês de outubro, porque a gente não tem muito problema com acamamento, desde que plantado na época e na população recomendada. Características do material: a gente pode ver, como eu mencionei, um alto engalhamento no material. Ele também tem um sistema radicular bastante profundo e bem desenvolvido, o que confere uma boa tolerância a fungos de solo, por exemplo, fitóftora, e uma ampla adaptabilidade a diferentes regiões, seja em altitude ou a tipos de solo. Em relação ao complexo de doenças, é um material que vem se mostrando no campo bastante sadio, e inclusive tendo uma boa tolerância à mancha-alvo. O próximo material que eu vou apresentar aos senhores é o BMX Garra e Pro, material com grau de maturação 6.3, material recomendado para abertura de plantio, então dentro do mês de setembro até a primeira dezena do mês de outubro. É um material que, devido à característica do grau de maturação, ele não necessita de uma população muito alta, então em torno de 10 a 12 sementes por metro linear são suficientes. É um material que possui um alto engalhamento. Outras características do material: material que possui sistema radicular também bem desenvolvido, bem agressivo, o que confere uma alta adaptabilidade a diferentes solos da nossa região, que vai desde solos argilosos, mistos e arenosos. Possui uma boa tolerância a fungos de solo. É um material que também ele tem uma boa tolerância ao complexo de manchas, onde a gente tem que ficar mais atento somente à questão de problemas de severidade de mancha-alvo. Cooperados, para finalizar minha apresentação, lhes apresento então o Monsoy 6210 e Pro, material que possui grau de maturação 6.3, material que a gente tem que semear obrigatoriamente no começo da janela de plantio. Aqui a gente pode ver que no começo de mês de outubro, algumas plantas já tendem ao acamamento, principalmente pela característica do material dele não ter a haste muito rígida. Então a gente tem que preconizar o seu plantio em áreas abaixo de 500 metros, tá? No começo da janela de plantio, e numa população de 10 a 12 plantas por metro linear. Tem um bom sistema radicular, uma boa tolerância a fungos de solo, responde muito a manejos de alta fertilidade, onde a gente tem que estar atento no complexo de manchas em relação à severidade, incidência e severidade da mancha-alvo. Dando sequência ao nosso dia de campo digital, lhes apresento o Monsoy 6410 e Pro,
é um material para as regiões abaixo de 500 metros de altitude. Um material que tem um nível de fertilidade exigido médio. É um material onde a gente vai estar fazendo uma recomendação de 10 a 12 plantas por metro linear. Por quê? Porque é um material que tem um bom engalhamento. Esse material tem por característica uma boa sanidade com relação às doenças foliares, com um cuidado com mancha foliar. E quanto à relação de doenças radiculares, tomar cuidado com o fitóftora, que é uma doença que acaba incomodando ele. Com relação a nematóides, ele é suscetível a nematóide de cisto e de galha, e um outro cuidado com ele é quanto ao acamamento. Por isso, preconizar esses plantios na abertura do plantio de vocês. Dando sequência, agora eles apresentam o material FPS 1867 Pro. Esse material é recomendado para regiões abaixo de 500 metros de altitude e na abertura de plantio. Uma plantio de 15 de setembro até 5 de outubro. É um material que já não está trabalhando de 10 a 12 plantas por metro linear. Por quê? Porque é um material que tem um bom engalhamento da sua soja. É um material que tem uma sanidade foliar muito boa. Com uma exceção, cuidar com mancha-alvo, que pode atacar ele. Com relação ao sistema radicular, é um material que tem uma boa sanidade no seu sistema radicular. Cuidar somente com áreas que têm presença de nematóide de cisto ou de galha. E para finalizarmos, apresento para vocês o AS3680 Pro. Esse material é um material onde nós vamos estar recomendando para regiões abaixo de 500 metros de altitude. É um material que tem uma exigência nutricional de média para alta fertilidade. Este material nós estaremos recomendando a vocês de 10 a 12 plantas por metro linear estabelecida. Este material tem por característica uma boa sanidade foliar, com um detalhe: cuidar com a mancha-alvo, que é a única doença que pode interferir nele. Com relação a doenças radiculares, ele é um material que tem uma boa sanidade. Tomar cuidado em áreas que têm problema com nematóide de cisto e de galha. É um material também que tem por característica não apresentar acamamento. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o AS3680, a última cultivar das 18 cultivares apresentadas aqui. Em caso de dúvida, procure o engenheiro agrônomo da sua filial, que ele poderá trazer mais informações para a sua propriedade. Beleza? Obrigado e um bom evento. Acompanhamos aqui, então, a apresentação desses 18 materiais. Lembrando que, além de uma genética de alta produtividade, né, a gente precisa também ter sementes com alta qualidade. Então, em função disso, a Copacol tem a sua categoria de sementes premium, uma categoria aí que traz alta qualidade nas sementes para vocês cooperados. Então, finalizada essa primeira parte do nosso dia de campo, com as apresentações que foram feitas lá no campo, no nosso Centro de Pesquisa Agrícola, a gente agora vai tratar de um tema ao vivo, né, aqui sobre o uso de produtos biológicos para aumento da produtividade. E para poder falar um pouco sobre esse assunto, eu gostaria de chamar aqui o pesquisador da Embrapa, Marco Antônio Nogueira, que faz parte do grupo de pesquisa de fertilidade e microbiologia do solo na Embrapa Soja. E ele vai estar abordando junto com a gente agora, finalizando o nosso evento, né, sobre a importância de uso, modalidades de aplicação, cuidados e resultados mais recentes que a gente tem, principalmente com relação à inoculação, co-inoculação, e o uso também de alguns outros micro-organismos para a gente poder aumentar as produtividades da nossa cultura da soja. Lembrando que perguntas aqui, agora fiquem à vontade para fazer também no chat, que a gente vai estar fazendo aqui para o Marco Antônio para poder responder as dúvidas dos senhores. Boa noite, Marco Antônio. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo aceite, né, do convite, né, por estar participando conosco aqui do nosso dia de campo, e fique à vontade aqui para poder abordar o assunto. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nessa noite com vocês, falando desse tema que nos inspira bastante, né, que é a questão do uso de insumos biológicos na cultura da soja e, principalmente, o principal ator desse cenário aí que nós podemos contar com vários insumos biológicos, o principal ator ainda é o Brad rhizobium, né, aquele tradicional bactéria que nós usamos como inoculante na cultura da soja para poder suprir o nitrogênio que ela tanto necessita, né, para produzir bem e produzir com qualidade, né.
Bom, eu vou começar aqui com algumas colocações, algumas apresentações aqui da nossa, para nos orientar aqui nesse painel de conversa, né? Mas fiquem bastante à vontade para fazer questionamentos, né? Para a gente poder tornar essa conversa aqui um pouco mais agradável e menos como uma relação apenas de vídeo, né? Já que a gente está nesse momento tão diferente aqui do nosso dia a dia, né? Uma experiência nova, a realização desse dia de campo digital. Então, parabenizo desde já a cooperativa, os seus técnicos, a sua direção, né? Pela iniciativa de manter o evento e colocar numa forma diferente, né? E quem sabe nos próximos anos aí, a gente espera que rapidamente a gente possa voltar aí para o dia de campo tradicional, né? Com a nossa presença, um aperto de mão, uma conversa próxima aí nos próximos eventos, né? Bom, mas já que temos que passar por isso, né? Vamos, então, tentar de uma maneira diferente, né? Então, falando de inoculante, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar de inoculante é que nós estamos trabalhando com organismos vivos, né? Estamos trabalhando com células vivas, né? Então, para que ele funcione, para que ele trabalhe para a gente, ele precisa se manter viável, né? É diferente de um inseticida, de um fungicida, de um micronutriente, né? Que são substâncias químicas, né? Que a gente, às vezes, não precisa tomar muitos cuidados especiais, digo assim, em termos de, por exemplo, de armazenamento, transporte, né? Que a temperatura de armazenamento, que isso não vai influenciar muito no desempenho do produto, né? No caso do inoculante é diferente, se a gente armazena numa temperatura elevada, a gente expõe uma condição estressante, se a gente mistura com vários outros produtos, isso pode nos causar um problema de levar à mortalidade, e baixar o potencial de inóculo, né, a quantidade de células viáveis, e se isso acontecer, ele pode comprometer o sucesso da nossa inoculação, né? Só para ilustrar aqui, né, o Brasil é um dos líderes mundiais no uso de inoculantes, né, desde os anos 70, desde que a soja começou a ganhar importância econômica no Brasil, o agricultor faz uso de inoculantes, né, e esse gráfico aí mostra uma grande evolução de uso, né, que nós temos observado nos últimos anos, né, principalmente ali depois da safra 13, 14, né, vejam só uma explosão ali de doses comercializadas de inoculantes, que hoje passa de 80 milhões de doses comercializadas Brasil afora, né? Então, isso mostra a importância, né, que esse insumo biológico tem para a agricultura nacional e principalmente para a cultura da soja, né, que depende muito, né, desse tipo de produto. E existe muita pesquisa em cima disso, né, por várias décadas, para selecionar as melhores bactérias, para selecionar a melhor maneira de colocá-las em contato com as plantas, para indicar doses, concentrações, identificar o isolado, para saber qual que é o melhor, né. Então, existe uma série de informações por trás de tudo isso, para trazer o melhor produto, com a melhor qualidade, com a melhor eficiência, para trabalhar para nós, né, para colocar a soja brasileira entre as mais competitivas do mundo, em termos de potencial produtivo, né? E, certamente, a inoculação é um dos grandes pilares que ajudam a aumentar, né, a sustentabilidade desse sistema de produção. Porque se a gente quiser produzir soja, mesmo com níveis altíssimos de produtividade, digamos aí, mais de 250 sacas por alqueire, é possível fazer isso sem precisar colocar 1 grama sequer de fertilizante nitrogenado, né? Bastando usar a bactéria fixadora de nitrogênio, né? Mas dando condições para que ela trabalhe, né? Num processo que nós chamamos de boas práticas de inoculação, né? Acho que pouca gente deve ter ouvido falar em boas práticas de inoculação, né? O que são essas boas práticas de inoculação? São cuidados que a gente tem que tomar para manter as células vivas, para que as bactérias trabalhem para a gente, né? Para que elas possam trazer o benefício que a gente espera dela, né? Um trabalho recente aí na safra 19/20, mostrando aí que a adoção média da inoculação no Brasil chega a quase 80%, né? É um trabalho da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes,
mostrando que quase 80% dos brasileiros, do produtor de soja brasileiro, usa inoculação, né? Dos 37 milhões de hectares aí cultivados, isso dá quase 30 milhões de hectares de soja em que se usa o inoculante, né? E de todo o mercado de inoculante comercializado no Brasil, cerca de quase 90% disso, né, 87%, é de inoculante para soja, certo? E ali, cerca de 10% disso, inoculante à base inoculante à base de azospirillum, que pode ser usado tanto nas gramíneas, né, como milho, trigo, arroz também, e mais recente as braquiárias, mas também ele veio para ser usado no processo que nós chamamos de co-inoculação, ou seja, inoculação conjunta com a cultura da soja, né? Mas vamos falar, primeiramente, da importância do uso do inoculante todo ano, a cada safra. Tenho certeza que vocês aí em Cafelândia e na região de Cafelândia, né, os associados aí da Copacol, que muitos ali cultivam soja já há mais de 40 anos em algumas propriedades, não é isso? E mesmo nessas propriedades, se você não fizer a inoculação, não usar inoculante, ou usar errado e matar o inoculante, a bactéria do inoculante, né, você ainda vai observar nodulação, a soja poderá produzir ainda até muito bem, certo? Mas, e se a gente der toda a condição para a bactéria funcionar e trabalhar para nós, né? Vejam só nesse gráfico aqui, que a gente trabalhou aqui na Embrapa Soja sobre isso, né? Um solo considerado já antigo de cultivo de soja, né? Nós chamamos de... Desculpem. Nós chamamos de áreas velhas, né? De cultivo, né? Ou seja, mais de 30 anos de cultivo de soja, com uma população estabelecida já das bactérias que nodulam a soja, né, os rizóbios, da ordem aí de pelo menos 100 mil células por grama de solo, ou seja, uma quantidade muito grande, uma quantidade muito elevada, né? Na safra 12-13, aqui, uma BRS 295RR, só para mostrar aqui essa ilustração, o que aconteceu. À esquerda, produtividade em quilos por hectare, 4.600 quilos por hectare sem inocular, certo? Está colhendo muito bem, não é isso? A média nacional aí, no ano passado, foi em torno de, digamos, 3.300 quilos por hectare. Então, sem inocular, colheu perto aí de 4.550 quilos por hectare. Mas usando o inoculante adequadamente, a barra da direita aqui, aumentou essa produtividade em 550 quilos por hectare. Ou seja, deu um aporte aí de praticamente 8% no ganho de produtividade da cultura, né? E esse número é bastante consistente, em mais de 80 experimentos Brasil afora, né, em solos já cultivados com soja, a gente observa um ganho de produtividade bastante interessante, né? Em média, aí da ordem de 8%, ou seja, pode ganhar mais, pode ganhar menos. Na média, esse valor aí se repete. Marco Antônio, só aproveitando aí esse teu material, né? A gente, às vezes o produtor, né, que já, como você falou, que está com áreas mais antigas de soja, essas diferenças de 5%, 8% são diferenças que às vezes não são visuais igual a gente teria lá no início, né? Então, por isso que é importante a gente, no início que eu falo, no início do estabelecimento da cultura, primeiro plantio na área. Então, por isso que é importante a gente ter esses trabalhos para poder reforçar a importância de usar inoculante todo ano, né? É verdade, Tiago, bem lembrado isso. De fato, esses 8% aí, 10 sacos, 5 sacos, você não pega isso no visual, né? Você vai ver isso lá na moega depois que pesar o caminhão, né? Na hora de entregar a sua safra, né? E fazer ali, colocar na ponta do lápis ali quanto produziu por área, né? Então, por isso que muitas vezes não empolga o produtor a usar o inoculante, porque isso não mostra, né, para ele ali no visual um aspecto bastante bonito, como, por exemplo, usar um fertilizante, por exemplo, que se você não usa, ele fica ali, a planta não desenvolve, né, e usando vai mostrar toda a resposta. Mas o inoculante, principalmente nessas áreas já cultivadas, isso pode, não fica um aspecto visual ali que te chama a atenção. Vai importar lá no fim a produtividade, né? Por que isso acontece? Se a gente olhar o gráfico da direita, a gente vê que depois que saiu
a soja da área, depois da colheita da soja, a população das bactérias ali, ela vai caindo, né, ela vai diminuindo, e chega lá na frente, né, por quanto tempo a gente cultiva a soja, né, cerca aí de 4 meses e meio, né, no máximo aí 5 meses. O resto do ano ela vai ficar no solo, lá brigando com outros micro-organismos. Quando a gente colocar soja novamente, a bactéria vai estar ali, digamos, cansada, né, ela vai estar ali parada, ela não interagiu com a planta, ela priorizou sobreviver no solo, na matéria orgânica do solo, e às vezes a gente pode dizer que ela está, entre aspas, ali, cansada, né? Então ela não está pronta para entrar em ação. Agora, quando a gente bota o inoculante, né, a bactéria está viva ali, fisiologicamente ativa, pronta para trabalhar, pronta para entrar em ação e colocar o nitrogênio à disposição para a gente, né? Então, isso é o que a gente precisa fazer, né, é dar condições para que essa bactéria trabalhe para nós, né. E aí, volta e meia, a gente tem aí pressões pelo uso do fertilizante nitrogenado na cultura da soja, né. Uma situação é porque deixamos agora de usar cultivares de crescimento determinado, e eles são indeterminados. Sempre tem uma novidade, paramos de fazer plantio convencional, passamos para plantio direto, e aí tem palhada que imobiliza nitrogênio, é verdade, mas a soja não está nem ligando para isso aí, né? Porque desde que tem a bactéria no solo, quanto menos nitrogênio tiver no sistema, mesmo no começo, é melhor até para estimular ainda mais a formação de nódulos, né? E volta e meia aí a gente tem situações ali que faz uma certa pressão pelo uso do fertilizante nitrogenado na soja, né? Mas não posso usar nada de nitrogênio na soja, é um pecado, é um crime usar um nitrogênio na soja? Não, nada disso. Você pode até usar, por exemplo, um formulado que tenha algum nitrogênio, né? Por exemplo, um 2,20,20, um 4,14,8, né? Um 4,30,10, um MAP, né? Muita gente usa MAP ali, né? Para poder usar como fonte de fósforo, pode usar essas fontes, mas não pensando no nitrogênio. Para esses fertilizantes para soja, o nitrogênio seria ali, entre aspas, apenas um contaminante ali, né? Não que esse nitrogênio é requerido e necessário. Se eu for usar um fertilizante que tem algum nitrogênio, e esse fertilizante for mais barato que um fertilizante desprovido de nitrogênio, eu posso usar esse fertilizante, desde que não ultrapasse 50 quilos por hectare, ou melhor, 50 quilos por alqueire de nitrogênio, porque senão a partir daí começa a inibir a formação dos nódulos, né? Então aqui, por exemplo, um ensaio que a gente fez aqui na região de Ponta Grossa, né, com nível de produtividade variando ali em torno de 4.000 a 5.000 quilos por hectare, né, um nível de produtividade bastante elevado, colocando o nitrogênio na forma de ureia ali, no R5.3, na fase de formação de vagem, quando alguns argumentam que tem que colocar, porque a fixação de nitrogênio já está parando, e por isso teria que colocar nitrogênio, pelo menos para alcançar altas produtividades. A soja já acumulou o nitrogênio que ela precisava na fase inicial, ela acumula nas folhas, né, ela acumula na sua parte aérea, e depois ela desloca mesmo esse nitrogênio. E colocando aqui 50, 100 ou 200 quilos por hectare de ureia, não ganhamos nada em termos de produtividade, apenas aumento de custo de produção, né. Um outro trabalho aqui numa área top também, de alta produtividade, na região de Guarapuava, produtividades acima de 250 sacos por alqueire, né, 6.000 quilos por hectare, produtividades altíssimas, né, colocando aqui nitrogênio em diversas fases do desenvolvimento da cultura, seja via cobertura, né, doses altas aqui de 100 ou 200 quilos por hectare de nitrogênio, ou doses pequenas, né, via foliar, 5 ou 10 quilos por hectare, em diversas fases do desenvolvimento da soja, e nenhum ganho de produtividade, né, apenas aumento de custo, aumento de gasto, né, para produzir, sendo que, fazendo a inoculação bem feita, é o que basta para suprir o nitrogênio, né. Outros ensaios aqui, realizados pela Embrapa Soja, né, com nitrogênio na base, né, durante a semeadura, aquele chamado nitrogênio cheirinho, nitrogênio start, né, nitrogênio de arranque também, olha ali, ó, ao longo de 5 safras, aqui o acumulado de colheitas ao longo de 5 safras. A primeira linha ali é com ou sem cloreto de potássio em cobertura, é outra história, né, mas vamos olhar aqui só a segunda linha, ó, aplicando 13 quilos por hectare de nitrogênio na base, porque vai no formulado 6,24,12, aplicando 9, né, que vai no formulado 7,37,06, aqui aplicando
47 quilos por hectare, usando um 14-15-15, né, um fertilizante extremamente desnecessário para a cultura da soja, né, pode ser útil para outras culturas, gramíneas, né, mas não para a soja. Usando o MAP, entregando aqui 10 quilos por hectare de nitrogênio, olha a resposta de produtividade. Nenhuma, praticamente nada, né? Por quê? Isso aqui acumulando ao longo de 5 safras, né? Isso por quê? Porque a fixação biológica do nitrogênio, desde que feita adequadamente, ela dá conta de suprir esse nitrogênio, né? Então, pois não, Tiago? Não só para fechar o comentário aí que você comentou da adubação nitrogenada na soja, né? Eu acho que o mais importante que fica o recado para o nosso cooperado é que o nitrogênio da soja, o que é importante é a bactéria, né? A gente tem que fazer uma inoculação bem feita para poder fornecer esse N. Se vai um pouco de N no formulado ou não, aí isso não é o que vai fazer toda a diferença. O mais importante realmente é fazer uma inoculação bem feita em todo ano. Perfeito, é garantir a sobrevivência da bactéria e dar condições para ela trabalhar. Igual a gente contratar um empregado bom, o cara sabe fazer tudo, ele sabe dirigir colhedeira, ele sabe dirigir o autopropelido, ele é um cara capacitado para isso, mas a gente não dá um equipamento bom para ele não vai conseguir dar tudo que ele poderia dar para a gente, né? Então, o inoculante é a mesma coisa, a gente tem que dar condições. E em que condições que a gente pode prejudicar a fixação biológica do nitrogênio, e aí sim poder haver até alguma resposta ao nitrogênio? Quando a gente faz a coisa errada, né? Por exemplo, está faltando fósforo no sistema, estou com falta de cálcio, não apliquei molibdênio, né? Molibdênio é essencial para fixação biológica do nitrogênio, não só molibdênio, cobalto também, né? Então é preciso fornecer esses nutrientes para que a planta tenha condições de fazer o papel dela, que é fixar o nitrogênio, né? Às vezes o solo está ácido, né? Já faz tempo que eu não fiz calagem, pH está abaixo de 5, né? 5,5, já começa a comprometer a fixação biológica do nitrogênio, né? Outros nem sequer usam o inoculante, né? O próprio não uso de inoculação abre chance para a planta acabar respondendo em alguma situação ao nitrogênio, só que fica muito mais caro, né? O próprio nitrogênio colocado na semeadura, né, naquela dose de nitrogênio start, ele pode, ali acima de 20 quilos por hectare ou 50 quilos por alqueire, aproximadamente, inibir a nodulação. E ali, nem nitrogênio mineral vai ser suficiente e nem uma nodulação vai ser adequada para o desenvolvimento da cultura. E uma onda que tem tido forte por aí ultimamente é a produção de o que o pessoal chama de inoculante, né, na propriedade, né, nas tais produções chamadas on-farm. Ou seja, infelizmente, né, a gente fez a análise desses inoculantes aqui e não tem a bactéria de interesse. Tem de tudo, né, várias bactérias, inclusive perigosas para a saúde, mas não tem a bactéria para fixar o nitrogênio, não tem azospirilo, né. E um outro problema pode ser incompatibilidade com produtos químicos no tratamento de sementes. Então, quando a gente não está fazendo a lição de casa adequadamente, a soja pode até responder ao nitrogênio, mas eu digo sempre, a soja responde ao nitrogênio quando alguma coisa errada a gente está fazendo no sistema de produção. Marco Antônio, teve uma pergunta aqui, nesse sentido, às vezes até para poder encaixar com esse conceito que você trouxe aqui, que às vezes quando dá tudo errado, vamos pensar assim, para aquela questão da aplicação aérea do bradyrhizóbio, né, fazer aplicação numa área, às vezes uma área de primeiro ano que não ficou bem inoculada. Você poderia abordar um pouco esse tema? Estágio, sim, dose, se seria viável fazer essa aplicação? Certo. Essa inoculação tardia, né, por assim dizer, é o que nós chamamos de inoculação de emergência, né, de emergencial, ou seja, eu fiz a inoculação e aí fui ver, não tem nódulo nenhum, não nodulou bem, a planta não está crescendo direito, está ficando ali amarrada, e eu vou ver, não tem nitrogênio, não tem nódulos ali formados, né? Bom, quais as causas disso, né? Pode ser que, na hora de fazer a inoculação, isso a gente vai perceber somente em áreas de primeiro ano, uma reforma de cana, ou reforma de pastagem, né, onde já não se planta soja há muito tempo. E onde a gente planta soja todo ano, essa resposta, ela é muito, essa diferença a gente não percebe, né? Só que estamos deixando de ganhar aqueles 8% lá, se a gente não estiver fazendo uma inoculação
bem feita, né? Então, nas áreas já tradicionais de cultivo, a gente não percebe uma coisa muito evidente, assim, mas áreas novas vai aparecer fatalmente. Eu vou ter ali na frente alguns slides, né, para mostrar isso. Mas, se isso acontecer, não nodulou bem, existe a possibilidade de fazer uma inoculação de emergência, né, emergencial. E aí vai ter que ser feita numa condição muito ideal de aplicação, com o solo úmido, com previsão de chuva, né, com os dias nublados, final de tarde, para que a bactéria não morra no solo. Não adianta nada aplicar no solo seco, né. A bactéria que nodula a soja, né, o rizóbio da soja, ela vai penetrar via pelos radiculares, ela não entra por folha, né, então essa cauda tem que atingir o solo, então a planta não pode ter fechado a rua ainda, né, então tem que estar numa fase inicial de desenvolvimento. E quanto mais tarde isso acontecer, precisar acontecer a nodulação, pior né, porque vai perder em produtividade. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer uma boa inoculação, o ideal é sair com a nodulação adequada, né, desde a semeadura, né, desde a emergência das plantas ali, no V1, V2, a gente observa nódulos na raiz principal, e se a gente tiver que acudir depois, é correr atrás do prejuízo, ou seja, nada é como uma boa inoculação feita na semeadura. Se for fazer essa inoculação suplementar, tem que aumentar muito a dose, né, na ordem de 6 doses por hectare, aí vão pelo menos 15 doses por alqueire, pelo menos, final de tarde, volume de cauda alto, bico com gota grossa para atingir solo, né, então seria uma das situações aí para tentar recuperar um pouquinho da nodulação, né. Então, por que pode não nodular em áreas mais antigas de cultivo? Por causa que, às vezes, os químicos que a gente coloca no tratamento de sementes, ele pode ser incompatível com a bactéria, né? Então, a gente bota lá 3, 4, 5, já vi casos aí de 15 produtos ao mesmo tempo, junto com o inoculante na máquina de tratar sementes. Isso dá um impacto, um estresse muito grande na célula, e, às vezes, mesmo com o protetor celular que existem, né? Porque o protetor, às vezes, não consegue proteger de todos esses produtos que são colocados em conjunto. A gente tem muitos produtos aí no mercado, via sementes, né, a maioria químicos, mas também alguns biológicos, né, que, às vezes, nem sempre todos os biológicos são compatíveis também. Às vezes tem biológico que é incompatível com o inoculante, né, e aí acaba levando à morte, né, das bactérias. E aí a gente vai para uma área, por exemplo, aqui, à esquerda, né, a área já de cultivo de soja antigos, a redução é até pequena. Por exemplo, aqui apenas 14% de redução da nodulação, mesmo matando ali as células com o químico no tratamento de sementes, né? Mas áreas novas no solo arenoso, 72% de redução. Aqui é de chorar, né? Áreas novas de solo argiloso, 33% de redução da nodulação, né? Então, é muito ruim, né? Se a gente chega numa área e vê lá que só tem 30% dos nódulos que precisava, né, que deveriam ser formados. Aí tem que correr atrás desse prejuízo, tem que tentar fazer uma inoculação de emergência, mas não é igual a conseguir uma inoculação bem feita logo no início do desenvolvimento da cultura, né. Depois é só correr atrás do prejuízo. Por exemplo, questões de inoculação antecipada, né, em algumas situações a gente consegue tratar a semente com inoculante e ele aguenta ali 14 dias, né. Por exemplo, aqui o inoculante sozinho, né, com um produto da marca A, na presença de protetor celular, essa azul contínuo aqui. O inoculante aguentou bem. Esse aqui é um número, cada unidade que representa 10 vezes, ou seja, esse número 6 aqui representa 1 milhão de células por semente, né, e aguentou por 14 dias, mas o inoculante sozinho na presença do protetor. O inoculante sem protetor ficou no branquinho aqui, ó. Mas quando eu adicionei um produto químico da marca A aqui ao inoculante, já houve uma queda, né, nessa linha azul pontilhada aqui, ou seja, baixou bastante a sobrevivência das plantas, com 14 dias já teve uma redução ali de quase 10 vezes o número de células que deveria ter, o que era 1 milhão passou para 100 mil, né. Com esse produto aqui vermelho contínuo, já não era tão bom logo no início, ele já matou logo de início, com 14 dias de armazenamento, ele caiu ali na ordem de pelo menos 50 mil, 60 mil sementes por células. E esse outro produto, né, representado aqui pela linha tracejada, vermelha, foi pior ainda, ele é mais tóxico e acabou matando mais e levou lá no final
pouco mais de 100 células por semente. Ou seja, o ideal é que a gente tenha pelo menos 100 mil células por semente de bradyrhizóbio, né? Células de bradyrhizóbio, por semente no momento da semeadura, certo? Então, quanto mais tempo fica armazenado, dependendo ainda da condição de armazenamento, principalmente com temperaturas mais elevadas, leva um prejuízo na sobrevivência dessa bactéria. E o que é temperatura mais elevada? Acima de 28 graus já é arriscado, né, para a sobrevivência da bactéria. Então, tem situações aí que o barracão chega brincando a 40 graus. E aí, com químico no tratamento de semente, acaba matando. Nas áreas tradicionais de cultivo, você não percebe uma diferença muito grande, mas veja só o que acontece nessas áreas novas de cultivo. Isso aqui é uma reforma de pastagem, né? Aqui é uma foto aérea mostrando as parcelinhas todas amarelas aqui, onde a inoculação foi incompatível com o químico no tratamento de sementes. E as manchinhas verdes, onde não tinha o químico no tratamento de sementes, só o inoculante, certo? Ou a inoculação foi aqui compatível, né, com o químico do tratamento de semente. Ou melhor, o químico foi compatível com o inoculante, né? Então, nessa situação aqui, mostra para vocês que a soja, aonde não foi bem inoculada, né, porque morreu a bactéria por causa do químico, fica todo comprometido. Então, temos que tomar alguns cuidados. Qual foi a produtividade em cima disso aqui? Esse 100% aqui representa em torno de 4 mil quilos por hectare. Né, inoculante turfoso aplicado no dia sem tratamento de sementes. Colheu aqui em torno de 4 mil quilos. Onde não inoculou, colhemos aqui 1.200. Onde colocou nitrogênio mineral, 200 quilos, foram 3.200 quilos por hectare. Onde aplicou um inoculante longa-vida, né, sem químicos no tratamento de semente, colheu igual ao inoculante comum, né, foi feito tudo no mesmo dia. Onde a gente colocou o inoculante longa-vida, mas tinha químico no tratamento de sementes, colheu 70% disso, ou seja, caiu para 2.800 quilos por hectare de 4 mil. Né? Onde tinha um longa-vida, usado por 15 dias, porém não tinha químico no tratamento de sementes, segurou bem a sobrevivência da bactéria. E, finalmente, o longa-vida, na presença de químicos mais o tratamento de sementes, por 15 dias, levou a produtividade pela metade, ou seja, caiu de 4 mil para 2 mil quilos por hectare, certo? E aí, Tiago? Acho que essas tecnologias, elas têm evoluído bastante, né, Marco Antônio, mas pelas condições de mistura com produtos em TSI e as condições de armazenagem que a gente sabe que não são ideais, seja em barracões das empresas que comercializam as sementes ou nos próprios cooperados, né, a gente não tem uma segurança ainda para garantir que isso possa chegar lá na ponta com uma alta viabilidade dessas bactérias, né? Não sei se estou certo no meu comentário. Exatamente isso, Tiago. Esses protetores, eles funcionam bem, né? Mas para uma combinação X de produtos. Como existe no mercado uma grande quantidade de produtos, às vezes as pessoas vão acrescentando produtos, fungicida, inseticida, micronutriente, mais estimulante, mais outros produtos, e acaba que o protetor não consegue dar esse suporte total na sobrevivência das bactérias, né? Devido à grande quantidade de químicos que acaba ali sendo colocados ao mesmo tempo, né? E isso, mesmo com o protetor, acaba levando à morte das bactérias e prejudicando, né? Mesmo na cauda, né, de aplicação, se o inoculante for feito, por exemplo, para fazer a inoculação via suco de semeadura, se eu acrescentar outros produtos na cauda de semeadura, eu vou prejudicar a bactéria também. Veja aqui uma situação, né? Isso aqui é a 28 graus, o da direita a 37 graus de temperatura da cauda. As bactérias vão morrendo ao longo do tempo de exposição da cauda, né? Então, nós testamos aqui com zero, no momento de colocar a bactéria, né? Estava numa população bastante elevada. 1 hora depois, 2 horas, 6 horas depois, né? O que aconteceu? As bactérias vão morrendo ali na cauda de aplicação. E com 24 horas, olha, caiu drasticamente, caiu de 8 para 7, ou seja, houve uma queda de 10 vezes a população de bactérias de 0 para 24 horas. E isso a 28 graus, que é uma temperatura ideal. Com 37, né, caiu mais ainda, né? Então, temperatura alta de cauda é um problema também, porque acaba matando mais a bactéria, principalmente se tiver químico ali presente. A questão da inoculação no suco, ela tem aumentado nos últimos anos e é uma alternativa bem interessante, né, Marco, em termos operacionais para o produtor, né, que não é fácil ficar retratando a semente, né, mas também não é porque tem uma inoculação
com um aplicador do suco que dá para fazer de qualquer jeito e misturar qualquer coisa, né? Eu acho que essa que é a mensagem também, né? Isso mesmo, a inoculação no suco, ela foi desenvolvida para ser usada, foi feito ajuste de dose, né, para ser usada como alternativa à aplicação nas sementes, porque a semente já estava muito carregada com químicos e vem dando problema, né? Então, qual foi a alternativa? Adaptar a semeadura e fazer a inoculação na cauda de semeadura, tá? Mas aí o pessoal quer pegar carona também com químicos e vários outros biológicos, e nem todos os biológicos são compatíveis, tá certo? Alguns fermentados aí, por exemplo, que o pessoal usa, inclusive na agricultura orgânica, para fazer uso aí na agricultura orgânica, um teste recente que a gente fez aqui acabou com os Bradyrhizobium da cauda em questão de minutos, ou seja, eles morreram todos, não sobreviveu ninguém quando colocou esses fermentados aí que o pessoal usa na agricultura orgânica também, né? Então, você vê, era para ser um produto que não trouxesse nenhum problema, que não tivesse nenhum problema de incompatibilidade, mas matou, e matou bonito os Bradyrhizobium ali presentes, né? Outra coisa que pode prejudicar, e o pessoal tem feito aí muitas vezes, é o uso, a semeadura no pó, né? É que mesmo usando, por exemplo, um inoculante longa-vida, que supostamente tem protetores e é para aguentar bastante tempo, né? Quando a gente bota na semente tratada com químico, bota no solo seco e essa temperatura chega a 48 graus, como disse lá atrás o Henrique, né? Principalmente se não tem uma boa cobertura de solo, né? O que acontece? Há uma queda drástica na sobrevivência dessas bactérias já nas primeiras 2 horas de exposição ali no solo, né? Com um dia, continua baixa essa população, com 4 dias ainda está baixo, o ideal seria estar aqui nos 80 mil células, pelo menos, recuperáveis, né, por semente, e chega ali com 11 dias, já não tem mais ninguém, já morreu tudo, né? Então, quanto mais tempo demora para chover, para essa planta emergir, já é prejudicial. E bastam 2 horas de exposição no solo quente e seco, né, na temperatura de 48 graus que está no solo, para já ser prejudicial. Teve uma pergunta aqui que veio justamente nesse sentido, né, se numa condição de plantio no pó seria ideal ou não fazer a inoculação, né, mas a gente não sabe como que vai ser após a semeadura, então o ideal pelo custo é realmente inocular, né. O mais ideal ainda seria não fazer a semeadura no pó nesse sentido, para poder garantir uma boa pega das bactérias, né, uma boa infecção das raízes da planta, né. Isso mesmo, o ideal é que a gente tenha padrão de raiz dessa forma aqui, como está nessa foto aqui, da esquerda, né, na posição aqui na direita, uma inoculação feita no dia, uma nodulação, que a gente chama aqui tipo cacho de uva, né, formou bastante aqui nódulos nessa região que a gente chama região de coroa. Esses nódulos aqui vieram do inoculante, né, Então, mostrando que a inoculação aqui foi bem feita e a nodulação foi ideal. As da esquerda, olha, não usou as boas práticas de inoculação, tratou com químico, misturou a semente, semeou no pó, dá tudo isso aqui, uma nodulação rala, né, poucos nódulos, pouca formação de nódulos, né, e isso acaba prejudicando a resposta, né, da planta à inoculação, né, e aí tem que correr atrás do prejuízo, tentar fazer uma inoculação via superfície, né, para tentar restabelecer essa nodulação, né. Então, para fugir desses tipos de problemas, né, pode-se adaptar uma semeadora e fazer essa inoculação via suco de cultivo, suco de plantio, né? Da ordem aí de 2,5 a 3 doses do inoculante, cauda de 50 litros por hectare, e esse inoculante vai via suco, né? Então, protegido ali dos químicos que estão em contato no tratamento de sementes. Então, seria uma melhor maneira de, pelo menos, até que a gente não consiga resolver ainda todos esses problemas de compatibilidade com todos os químicos que são colocados, né? Quem sabe no futuro isso se torne realidade, mas por enquanto ainda é bastante arriscado, né? Então, a melhor saída é botar uma inoculação e garantir essa inoculação no suco de semeadura. E não pegar carona com químicos, né? Nessa inoculação. E se for usar algum biológico em conjunto, tem que saber, né, se há compatibilidade entre esses biológicos, né? Não são todos os biológicos que têm compatibilidade, né? Como eu disse lá, o caso tem uma aqui que matou as bactérias, testei outra que não fez nada, né, não prejudicou em nada. Então, depende muito, às vezes, da formulação, não necessariamente do micro-organismo, né?
Agora, um micro-organismo que se dá muito bem com o bradyrhizóbio é o azospirilo, em co-inoculação, né? Aumenta a nodulação, aumenta o desenvolvimento dos nódulos, aumenta a produtividade, né? Só a inoculação, um ganho médio aí de 8%, fazendo a co-inoculação indo para 16%, né? Isso é uma resposta bastante importante, né? Em várias áreas, aqui na média do Paraná, a gente viu um ganho médio aí da ordem de 8% fazendo a co-inoculação em várias, durante 3 anos, em um trabalho que a gente vem fazendo com a Emater aqui no Paraná, né? No Brasil, a co-inoculação já está da ordem de 25% das áreas já estão, dos produtores brasileiros estão usando a co-inoculação, ou seja, usando o azospirilo. E se for aplicar o azospirilo no suco, são 2 doses por hectare, independente se é área velha ou área nova, ou seja, 5 doses por alqueire via suco, ou 2,5 doses por alqueire via sementes, né? Então, o azospirilo é uma bactéria que não pode errar na dose. Se errar na dose, ele pode causar prejuízo. Então, tem que ficar muito atento e seguir o que diz o fabricante, né? O que ele faz? Ele é produtor de hormônio, né? E esses hormônios trabalham estimulando o sistema de raízes das plantas. Veja só aqui, ó. À esquerda, não inoculado, no meio só o bradyrhizóbio, e à direita, bradyrhizóbio mais azospirilo, aumentando o comprimento total de raízes aqui, ó, metros por planta, né? Ramificações das raízes por planta aqui, ó, da ordem de, saindo aqui de mil e pouco, indo para 6.000, mais de 6.000 ramificações por raiz de planta, né? Comprimento específico, ou seja, metros por grama de raiz, né? Quanto mais raiz, quanto maior o comprimento, ele consegue fazer raízes mais finas pela mesma quantidade de massa, né? Então, ou seja, a planta fixa carbono lá para fazer raiz, mas ela consegue fazer raiz mais eficiente, porque faz raízes mais finas, né? E até aumenta o comprimento do pelo, né? Que é aquela parte que é ativa para absorção de água e nutrientes do solo, né? Então, saindo aqui da ordem de 145, 150 micrômetros e passa para 160, 170 micrômetros de comprimento do pelo radicular, por causa da ação hormonal do azospirilo em parceria com o bradyrhizóbio. Ganho de produtividade, né? Vários outros trabalhos aqui mostrando aqui ganho de produtividade e níveis altos, né? Acima de 4.800 quilos por hectare, sem inocular e fazendo a co-inoculação indo para 5.400 quilos por hectare, né? Então, um ganho expressivo de produtividade. 540 quilos a mais aqui, só pelo fato de usar a co-inoculação, né? Então, é uma resposta bastante interessante em ganho de produtividade. Mas, como disse, a gente tem que dar condições para a bactéria trabalhar, né? Então, esse gráfico aqui mostra que preciso colocar cobalto e molibdênio, né? Por exemplo, aqui, à esquerda, nós temos 100 cobalto e molibdênio, não inoculado, produziu, aqui está mostrando a massa de 100 grãos, co-inoculado, né? Saindo de 14 e indo para 14,6 ali, massa de 100 grãos. Com cobalto e molibdênio, eu já vou para níveis ali acima de 15, né? Mesmo não inoculando, e co-inoculando, então, eu vou para 15,5. Então, eu aumento um componente de produtividade aqui, que é massa de 100 grãos, além de outros, né? Número de grãos por vagens, número de vagens por planta, e tudo isso começa a ir somando e resultando em maior produtividade, certo? Daquele trabalho que eu me referi com vocês, com relação ao trabalho em parceria com a Emater, né, agora IDR, né, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, né, produtividade aqui, co-inoculado, né, na safra 17-18, 4.318 quilos por hectare, média aqui de 30 e poucas propriedades, né, de áreas de avaliação, inoculado 4.091, sem inoculante 4.983, ou seja, nódulos por planta, né? 16 co-inoculado, inoculado 13 e sem inoculante 12, ou seja, número de nódulos na raiz principal. Isso resultou para o produtor, no final do ciclo, R$ 390 por hectare na co-inoculação, R$ 126 na inoculação simples, né? Só com o bradyrhizóbio. Isso, então, mostrando aí a importância e a necessidade. Ô, Marco, só teve mais uma pergunta, na verdade 2 aqui do João Eduardo no chat do YouTube. Ele pergunta aqui primeiro se os bacilos, tanto subtilis quanto megatherium, seriam produtos biológicos fermentados, que teriam aquele problema de incompatibilidade, e também para
ser específico nos produtos químicos, quando a gente fala em TS, eu acho que a gente estaria falando de inseticidas e fungicidas de maneira geral, né? Produtos químicos são fungicidas, inseticidas e às vezes micronutrientes, né? Por exemplo, cobalto molibdênio, dá para pôr na semente, mas se tiver a inoculação junto, é melhor deixar o cobalto molibdênio para colocar foliar. É um químico a menos para bater nas bactérias ali nas sementes. Com relação aos biológicos, não estou me referindo aos bacilos, não. Esses bacilos não são os tais fermentados que o pessoal faz na propriedade, né? Esses são produtos comerciais, né? Bacilos de várias espécies aí. Em geral, não temos observado problema com bacilos, mas é importante perguntar para quem produz o inoculante se tem compatibilidade com esses bacilos. Em geral, não tem, né? São menos problemáticos, né? Mas, e não causam, em algumas situações, dependendo da formulação, pode causar. Por isso que é difícil falar, esse causa, aquele não causa, né? Porque depende muito da formulação, da maneira como ele é produzido. Como eu disse, uns tempos atrás, recentemente, a gente testou alguns tricodermas, né? Uma formulação dava problema, outra formulação não dava problema. Então, depende muitas vezes da formulação. Mas o fermentado aí são coisas que o pessoal faz na propriedade, por exemplo, como isso aqui. Ó. Situações como essa, tentativa de produção de inoculantes na propriedade e acha que está produzindo alguma coisa que funciona, né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque não tem um micro-organismo de interesse, ou se tiver, em concentração muito baixa, e além disso, traz uma série de micro-organismos potencialmente patogênicos, né? Uma série de gêneros aqui de micro-organismos que podem causar doenças, inclusive em humanos. Então, o pessoal tenta multiplicar um inoculante ou um insumo biológico na propriedade em situações em que leva a riscos, né? Porque não é simples produzir um produto biológico na propriedade. Como eu disse no começo, tem muita ciência por trás disso, não apenas no isolamento e na identificação do micro-organismo, mas também no desenvolvimento de uma formulação para manter esse micro-organismo vivo e ativo no solo lá depois para poder trabalhar para a gente. Não adianta nada simplesmente obter o melhor isolado do mundo se a gente não der condições para ele trabalhar lá no campo, se a gente não conseguir produzi-lo numa condição pura, né, em condição de laboratório, que muitas vezes é mais limpa que ambiente hospitalar, certo? As condições de laboratório em que a gente faz a multiplicação desses micro-organismos, tá certo? Então tem que se tomar muito cuidado, e às vezes as pessoas se iludem achando que podem produzir esses insumos biológicos na propriedade, e na verdade está multiplicando bactéria que pode até causar doença, né? Então tem que ficar muito atento com relação a isso aí, né? A gente percebe um uso muito crescente, né, de biológicos no sistema de produção agrícola, né, uma grande oferta aí de novos produtos no mercado, né, muitos com grande importância, né. Além do tradicional Brad-Rhizobium, né, vários produtos são ofertados aí a cada ano, mas o Brad-Rhizobium é o ator principal aí dessa turma, né. A gente tem que estar atento para que um outro produto não venha prejudicar o uso do Brad-Rhizobium, tá certo? Que é essencial para manter ali a sustentabilidade do nosso sistema de produção de soja, que dá conta, sim, de altas produtividades, apesar das propagandas aí pelo uso, né, de fertilizante nitrogenado, pela pressão de uso de nitrogênio na cultura da soja, né? Usar o inoculante todo ano é importante, a gente tem ganhos consistentes de produtividade, né, que variam, né, nós estamos trabalhando com insumo biológico, às vezes eu tenho um ganho interessante, 10%, às vezes no outro ano não tem nada, 0, 2, 3, mas na média, esse ganho é consistente ao longo do tempo, né, e chega aí em 8% de produtividade na inoculação simples e 16% na co-inoculação, tá certo? Cuidado com o químico no tratamento de semente, né, a inoculação via suco de semeadura traz mais segurança, né, porque às vezes a gente adiciona vários produtos e o inoculante, mesmo tendo protetor celular, pode não dar conta de segurar a sobrevivência. Vai variar em função da composição desses produtos, da combinação entre eles, da condição de armazenamento. São muitas variáveis aí que precisam dar certo para o inoculante estar viável no momento de uso. Então, a inoculação no suco de semeadura é mais segura. Porém, sozinho, na cauda, né? Nada de usar químicos. Se for usar algum biológico, tem que procurar saber se o biológico é compatível com o inoculante. Isso precisa ser
avaliado também, né? Então, não basta aí comprar o inoculante, tem que seguir as boas práticas de inoculação. A soja não responde à adubação nitrogenada se a gente usa as boas práticas de inoculação. Eu costumo dizer, e reforço aqui novamente, a soja responde ao nitrogênio quando a gente está fazendo alguma coisa errada no sistema de produção, certo? A co-inoculação com azospirilo melhora ainda mais a nodulação e o rendimento das culturas, né? E deixa inoculante para quem sabe fazer inoculante, né? Nós somos agricultores, nós trabalhamos com produção de grãos, nós sabemos manejar o solo, a máquina, mas para produzir inoculante é trabalho de microbiologista, gente que sabe o que está fazendo, que precisa conhecer as condições de manusear esses micro-organismos e trabalhar, selecionar, identificar, reconhecer, para a gente não estar aí multiplicando micro-organismo patogênico no lugar de micro-organismo benéfico, tá certo, pessoal? Então, assim, o assunto é bastante interessante, eu gostaria de passar mais tempo aqui falando mais detalhes para vocês, mas a hora vai passando e a gente tem que encerrar num determinado momento, mas continuamos aqui à disposição, aqui na Embrapa. Agradeço aí a Copacol pela oportunidade, o Thiago pela condução, e fico aqui à disposição de vocês se houver tempo para mais alguns questionamentos. A gente tem mais umas perguntas aí, Marco. A primeira eu mesmo vou responder, que é do Miguel, que ele questiona aqui quanto aos produtos que a gente utiliza no nosso TSI aqui da Copacol, se teria compatibilidade para a sobrevivência das bactérias, né? A gente trabalha no TSI com fungicida, inseticida, mais cobalto e molibdênio. Então, até por esse motivo, a gente não trabalha com inoculantes longa-vida, em função do que o Marco trouxe aqui. A gente não consegue garantir que vai ter uma boa armazenagem, tudo isso vai garantir que vai chegar a quantidade de bactérias necessárias lá na frente. Mas para a inoculação feita na hora lá, existe uma compatibilidade tranquila, seja no suco, seja na semente desses produtos que a gente utiliza. Então é mais nesse sentido aqui, pode ficar tranquilo quanto aos produtos que são utilizados. E aí tem uma pergunta, na verdade eu vou juntar, que foram duas perguntas, que eu imaginei que ela ia vir sobre bioma FOS, do Gevanildo Oliveira e também aqui do Frânio De Biasi, falando sobre, se puder dar uma passadinha bem rápida sobre essa tecnologia que é recente aí para poder melhorar a absorção de fósforo pelas plantas. Certo. O Bioma FOS é uma tecnologia recente, lançada aí pela Embrapa em parceria com a empresa Bioma, né? Ele está inicialmente registrado para a cultura do milho, e eles estão buscando o registro para a cultura da soja também, né? Eu não saberia dizer se eles já estão com o inoculante registrado para a cultura da soja no Ministério da Agricultura. Provavelmente sim, né? Então, para milho, os resultados são muito interessantes. Ela é uma bactéria que atua na mobilização do fósforo do solo, né? São duas bactérias ali, são duas estirpes, né, de bacilos, um Megatherium e um subtilis, né? Uma atua solubilizando o mesmo fosfato e outra atua mineralizando as formas orgânicas de fósforo, né? Então ajuda na mobilização do fósforo no solo, né? É uma tecnologia nova, né? A gente ainda está estudando a questão de compatibilidade, por exemplo, com o azospirilo, né? Será que eu preciso as três bactérias juntas, né, na mesma situação? Em que situações que eu posso colocar as duas e uma só, né? E falando na questão do milho, na soja também, esse ano aqui nós estamos com uma série de ensaios de combinação do inoculante com uma série de produtos biológicos, né? Fazendo co-inoculação nas mais variadas combinações, desde a tradicional Bradyrhizobia azospirilla até Bradyrhizobia com vários bacilos, inclusive bacilos do Megatherium, né, o subtilis, tricodermas, né? Até que ponto a gente pode ir juntando esses biológicos numa mesma cauda, né? Em que situação isso seria viável, em que situação isso poderia dar algum problema. Os ensaios estão em andamento, a gente está avaliando isso, né? Tudo ainda é novidade, né? Tudo é muito novo, mas ainda estamos, como se diz, fazendo o ajuste fino das técnicas. São ferramentas muito interessantes, né? Então, acredito que seja daqui para frente, né? Vai ser assim, olha, em que situação eu vou usar um determinado tipo de inoculação. O Bradyrhizobium sempre, né?
mas numa situação que eu tenho ali a necessidade de mobilizar mais fósforo, por exemplo, então vou, de repente, usar um bioma fósforo. Numa outra situação que eu dependa, por exemplo, de estimular a nodulação, tenho mais chance de estresse hídrico, por exemplo, usaria um azospirilo. Posso usar azospirilo, um bioma fósforo, mais o bradyrhizóbio? Não sabemos até que ponto, se ainda a gente ainda está ajustando, né? Então, cuidado com as novas tecnologias. Eu não conheço, vou testar numa área, vou aprendendo a trabalhar com ela, faço numa área pequena, e depois eu vou aprendendo, vou manejando, né? Pode ser que a gente tenha surpresas positivas, provavelmente teremos surpresas muito positivas, mas pode ser que tenhamos surpresas negativas, então temos que tomar cuidado com isso, né? E sempre usar, obviamente, produtos padronizados, né, idôneos, né, produzidos em concentração e identidade adequados. Esse negócio de querer produzir a bactéria do bioma na propriedade, azospirilo, bradyrhizóbio, isso é furada, isso não tem como dar certo. Isso é para laboratório de microbiologia. O cara pode até ter um fermentadorzinho bonito lá, fechadinho e tal, mas aqui no laboratório, aqui a gente tem problema de contaminação, que é um laboratório de microbiologia. Então, é aquela mensagem final que eu deixo sempre para o pessoal, deixo o inoculante para quem sabe fazer o inoculante, né? Tentar fazer. Eu acho que é importante também, né, Marco, a gente pensar assim, né, que não é só jogar o produto biológico lá no solo, vem muito ao encontro do que foi trazido no outro conteúdo, de você ter substrato, de você ter um solo equilibrado aí em termos químicos, físicos e também biológicos, para garantir que isso funcione da melhor maneira possível, né? Então não adianta às vezes pegar um solo que está com todos os problemas e jogar um produto desses achando que ele vai resolver. E até nesse sentido eu queria aproveitar para fazer a última pergunta aqui, para debate pronto aí para a gente não se estender mais no horário, sobre tricoderma, se teria algum problema de compatibilidade com a inoculação. Bom, como eu disse, voltando àquela questão inicial ali, dar condições de trabalho para o micro-organismo. Então, um trabalho como esse aí, de cobertura, manejo de solo, palhada, é essencial para a sobrevivência dos bradyrhizóbios, do inoculante que a gente coloca lá. Aumentar, diversificar plantas, né, dar mais coberturas, trazer mais carbono para o solo, isso é essencial, fundamental para a sobrevivência, inclusive das bactérias do inoculante e outras bactérias benéficas, outros fungos benéficos, né, micro-organismos em geral benéficos ali para equilibrar o teu solo em termos de competição de micro-organismos, e muitas vezes acaba até suprimindo o patógeno, né, um nematóide, um fungo patogênico de solo, né, toda essa competição que a gente promove entre os micro-organismos no solo e dá condições para que isso aconteça, e isso passa, obviamente, pelo manejo do solo, por trazer carbono para o solo, para ter palhada, né, tudo isso vai contribuir lá no nosso sistema de produção, né. Com relação à compatibilidade dos tricodermas, né, como eu disse, eu já comentei anteriormente, depende da formulação, tá? Semana retrasada aqui, a gente terminou um teste com uma formulação de um tricoderma, não teve problema nenhum, não prejudicou a sobrevivência do bradyrhizóbio nas sementes. Mas trabalhos anteriores, né, feitos com uma outra formulação de tricoderma, mostraram que a bactéria diminuiu a sobrevivência por causa da presença do tricoderma. Então, depende muito da formulação do tricoderma, não são todos que são compatíveis. Às vezes até o isolado, às vezes até a estirpe, né? Mesmo acontece com os bacilos, né? Os bacilos têm uma grande variedade ali de espécies e isolados que estão sendo trabalhados. Alguns podem ser compatíveis, outros não. Então, precisa aí fazer um teste prévio de compatibilidade. Quem vai fazer isso? É o produtor? Não, tem que perguntar para o cara que vende o inoculante, para o cara que fornece o inoculante, para o cara que fornece o outro produto biológico, para poder garantir que um não está prejudicando o outro. Ok, para a gente fechar aqui, realmente, né, Marco, gostaria de agradecer aí ao Marco Antônio, a Embrapa, pela parceria em estar apresentando esse evento. Encerramos aqui, então, essa 30ª edição do nosso Dia de Campo da Copacol. Agradecer, além do Marco, a todos que estiveram conosco aqui no final. Ficou um pouquinho estendida, mas é em função de todo o conteúdo que a gente gostaria de trazer para os nossos cooperados. E esperamos aí ter atingido realmente o nosso objetivo de levar uma informação técnica, relevante, de qualidade até o nosso cooperado. E qualquer dúvida ou alguma pergunta que às vezes tenha ficado para trás aqui no chat em função do tempo também, vocês podem ficar à vontade para perguntar para a nossa equipe, que a gente vai estar respondendo também a vocês, procurando vocês aí para poder tirar essas dúvidas. Ok?
Obrigado, um grande abraço a todos e tenham uma ótima noite. Uma boa noite. Obrigado.